Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Todo mundo aí, bem-vinda ao nosso podcast. Este é o segundo episódio falando exclusivamente dos meus 3 livros. Eu falei no episódio anterior, quem acompanhou deve lembrar, exclusivamente sobre o livro O Saci de Duas Pernas. Contei toda a história, né? E agora então eu trago este segundo livro aqui, que é Quando os Bichos Perderam o Sono. Acho que agora tá dando para ver direitinho, né? Muito bem, este livro aqui, ó, ele tem uma longa história, como todo livro, como toda obra tem sua característica e sua história. Eu falei para vocês a respeito do Saci, que o texto eu escrevi no ano 2000, só publiquei a primeira edição em 2008, já a terceira edição saiu em 2012, etc e tal. Então contei todo o contexto lá para vocês. E este livro aqui, que é Quando os Bichos Perderam o Sono, ele tem também uma história que remonta ao ano 2009. Vejam só como os livros, muitas vezes, nas histórias, elas levam um tempo de maturação, de amadurecimento, né? Até que você consiga colocar adiante, tirar aquela ideia da cabeça, né? Nem sempre um filme ele surge naquele período, às vezes leva muitos anos, um livro, uma obra de arte de modo geral. Então o processo de criação desse livro eu lembro muito bem. Eu estava no interior de São Paulo e um episódio prosaico, né, de uma luz que foi jogada por uma amiga no rosto de uma vaca. Parece meio maluco dizer isso, né? A gente estava no interior de São Paulo, então de noite, passando assim, tinha um curral de um lado e do outro e tal. Eu lembro mais ou menos dessa coisa. E quando a luz alta pegou no rosto de uma vaca, de um boi, não lembro bem como é que era, que estava dormindo assim no curral, aí eu comentei com a pessoa, falei, pô, você terminou acordando o bicho lá? E até ela brincou e falou, o bicho tem muito tempo, né, para dormir, não trabalha em nada, tal coisa. Enfim, e foi que fiquei com aquela história. Quando foi naquela noite mesmo, eu falei, acho que eu vou escrever alguma coisa sobre o sono dos animais. E como é que eu iria pensar nessa coisa toda, né? Aí eu pensei primeiro no título. Olha, como eu já falei para vocês do meu processo criativo, né? Eu quase sempre começo um texto a partir do título. Eu penso num título e começo a desenvolver a história. Dali nasce o restante da história. Então eu falei, caramba, e se os bichos perderem o sono, tal. Aí comecei aquela coisa começa a fervilhar na cabeça, sabe? Você começa a pensar assim, peraí, o que isso pode ter uma ligação com essa questão climática, né? Havia uma discussão já muito bem elaborada do ponto de vista científico, né? Daquele painel do clima da ONU, o IPCC, aquela sigla em inglês. Então já havia todo um estudo, havia filmes, já havia muita discussão no plano macro, assim, digamos, da academia, né, dos cientistas, da parte da ciência, de quem pensava a ciência no mundo. Essa discussão, ela não era uma coisa que veio da minha cabeça do nada, que fui eu que bolei, né? A discussão sobre a questão climática, ela é muito séria e muito antiga e muito embasada do ponto de vista científico. Então, naquela mesma hora que eu estava procurando, a partir do título, né, do que eu colocaria ali para começar a dar vida àquele título, eu pensei, quando os bichos perderam o sono, em que situação que os bichos, que os animais, né, poderiam ficar insones. Aí eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, peraí, se todo esse estudo científico extremamente embasado, esse processo de criação científica, de estudo, de comparação de períodos históricos, né, do aumento da emissão de poluentes, a redução da camada de ozônio, da proteção natural da Terra, o derretimento das calotas polares, toda aquela discussão que já
que já havia há muito tempo sendo feita e que os cientistas colocavam. Começou um debate que ele não terminou, ele continua até hoje, porque existem muitos grupos chamados negacionistas, ou seja, que negam muitas coisas, né? As pessoas começaram a discutir até a história da Terra, a Terra plana, tudo que é loucura cabe no mundo, principalmente nas chamadas redes sociais. Então, eu comecei a pensar o seguinte: como é que eu faria, a partir daquele título, uma junção daquela discussão? Mas eu não iria... Eu escrevo para crianças, obviamente, né? Então eu não tinha como abordar a questão a partir de uma perspectiva muito científica, digamos assim, com muitas camadas ou com muitos elementos mais difíceis de compreensão. Aí eu pensei, eu precisava bolar uma história aqui que as crianças fossem protagonistas, né? Mas eu vou começar pelos animais. Então eu sempre tive uma ligação assim, digamos, até ingênua, infantil com a natureza. Nós sempre temos essa coisa, né? É muito clássico da nossa cultura ocidental a gente praticamente separar. A natureza é uma coisa e nós humanos somos outra. Então a natureza são as plantas, os animais, é a chuva, é a terra, é não sei o quê, né? É a montanha. E os seres humanos são seres humanos. Nós controlamos tudo desde sempre, desde que o mundo é mundo. Então nós temos uma diferença, uma superioridade, uma suposta superioridade, a gente pode dizer com mais segurança, né? Então toda essa discussão ela já existia e eu fiquei pensando como é que eu faria para levar esse tema da mudança climática, né? Da discussão sobre a deterioração das condições climáticas do planeta, desde a Revolução Industrial, a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, lá do século XVIII, né? Que é o que os cientistas vêm medindo o clima, né? A temperatura do planeta e todo o processo aí de emissão de gases, de efeito estufa, etc, etc. Eu comecei a pensar como é que eu falaria desse tema para crianças. Então, este livro, Quando os Bichos Perderam o Sono, ele fala exatamente desse tema. Só que aqui, olha, aí vocês vão até ver uma coisa, uma curiosidade que já aparece aqui, ó, na capa, ó. O ilustrador do livro é exatamente o mesmo ilustrador do Saci de Duas Pernas. O meu camarada, o meu grande parceiro, né, de produção gráfica, que é o Altemar Domingos, um grande ilustrador aqui de São Paulo, professor gabaritado aí na área do design gráfico. Bom, então eu comecei a pensar, eu vou pegar os animais e colocar em alguma situação mais dramática, mais difícil, para começar a amarrar essa história. Eu comecei a pensar em que situação. Então eu bolei uma história. Uma pessoa, logo no início, quando teve contato, falou: poxa, isso aqui lembra um pouquinho a Revolução dos Bichos lá do George Orwell, né? Um clássico que remonta à época do stalinismo lá na antiga União Soviética, mas eu não fui exatamente por aí. Parece assim, digamos, a primeira cena, né, retratada aqui, que o Altemar retratou aqui no livro, tem um pouco assim, lembra, digamos, a história dos bichos fugindo, né, aqui e tal, fugindo lá da fazenda do fazendeiro. Deixa eu ver se agora aqui pegou melhor. Bom, na verdade não é uma alusão direta a essa questão tratada com brilhantismo lá, nesse clássico aí do George Orwell, A Revolução dos Bichos. O que eu quis trazer aqui para este livro, para esta produção, foi tentar trazer esse suporte para a discussão em sala de aula, digamos, a introdução desse tema da minha perspectiva, da minha experiência e dos meus conhecimentos, a partir daquela ideia lá que eu falei, que aquele bicho, aquela vaca, aquele boi, ele foi despertado na madrugada, tal, por uma luz, né, emitida por um carro. E eu comecei então a pensar como é que eu abordaria isso e como é que eu colocaria. Então, o que eu faço aqui nessa história? Claro que eu não vou
adiantar tudo, vocês vão ter que buscar, né, os elementos aí para ver como é que fica, como é que é essa história de fundo. Mas o que eu fiz? Eu comecei a pensar, e se os bichos, se os animais do planeta, por algum evento climático, mas eu não explico logo no início, né, porque tem que ter um mistério, por alguma situação inusitada ou diferente, uma mudança repentina no planeta ou uma mudança contínua, se os bichos começassem a não dormir mais, o que aconteceria? Então foi isso aí que foi o ponto de partida, digamos assim. Os bichos perdem o sono e aí eu comecei a pensar, então, eu acho que o mundo viraria um caos, né? E olha o que a gente tem aí hoje de coisa realista. Lembra que eu tô falando que eu escrevi o texto no ano 2009, havia, digamos, uma discussão, muito antes disso, a gente ouviu falar ainda nos primeiros, né, nos primórdios das coisas, se discutia um negócio chamado ecologia, né, que era o amor à natureza, a defesa da natureza, os ecologistas, os ambientalistas, aí depois foi crescendo, foi virando uma outra coisa mais de maior porte e ganhou uma força muito grande depois, com a incorporação aí dos estudos científicos lá da ONU, do IPCC. Pois bem, então eu pensei, o mundo, acho que ele já é o mundo já é caótico. Agora imagina se os animais do planeta, num dado momento, eles não dormem mais e eles começam a perambular por aí, né? Começam a andar pelas cidades. As cidades já estão inchadas com população, com carros, etc. Uma situação maluca, né? Aí eu fui pensando nessas coisas, o Altemar brilhantemente, bolou aqui umas ilustrações aí que eu tô só passando aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção, né? E então eu começo a falar do caos climático dessa perspectiva. O que fazer para mudar a estrutura climática? É uma discussão, claro que eu não vou aqui aprofundar o livro, mas eu também não quis aprofundar isso do ponto de vista científico, né? Mas eu coloquei exatamente no ponto, o ponto mais, digamos, mais nevrálgico, o ponto mais complexo da história, foi quando eu coloquei que as crianças precisariam participar, já que eu escrevo para crianças, né? Elas deveriam participar da história como protagonistas da mudança. E é isso que eu acho que move a humanidade. O futuro, a gente fala, pertence a outras pessoas, não pertence a mim, né? E não pertence a muitas pessoas da minha geração. O futuro lá na frente aí da humanidade, né? São as crianças de hoje que estarão comandando, digamos, o mundo daqui a algumas décadas, quando nós nos formos, todos nós, dessa nossa geração ou de uma geração um pouco mais à frente. Então a discussão era exatamente isso. Como é que eu colocaria as crianças como protagonistas? Aí eu bolei a seguinte situação. É muito comum as crianças terem os seus bichinhos de estimação, os seus pets, né? As crianças terem os seus animais em casa e existe uma sinergia muito grande, uma ligação fortíssima dos cães, dos gatos e de outros animais com as crianças nas residências no mundo todo, não é só no Brasil, né? Então as famílias têm uma tradição que ela é crescente, principalmente nas últimas décadas, né? Desse convívio de determinados animais, né? Nas nossas casas, digamos assim, né? Então é muito comum, os bichos fazem parte da família, os animais são parte da família, e isso até trouxe um pouco uma mudança naquele conceito que eu falei antes, né? A natureza era um negócio muito longe, muito distante, só que a natureza, ela está dentro de casa, ela está nas plantas que nós temos, ela está na comida que nós comemos e tudo, né? E no ar que nós respiramos. Então a natureza não é um negócio que nos distancia, que está tão longe da gente que a gente tem que ir lá fora, tem que visitar o sítio, visitar a mata, visitar o mar, não sei onde, ela está aqui, em todo lugar. Então aí eu pensei exatamente isso. Como as crianças têm uma ligação muito grande e as famílias têm, né, essa tradição de
de proximidade muito grande com os animais, principalmente com os chamados pets, né? Os animais domésticos, né? As famílias passaram a ser tutores desses animais nas casas, as crianças convivem, e virou então uma festa, né? E se os animaizinhos das crianças começassem a perder o sono, as crianças também perdessem o sono, aí iria despertar então os adultos. Foi isso que eu coloquei no processo de discussão do livro, né? Que haveria ali então só os adultos só despertariam e só levariam a sério o processo de mudança climática quando não só vissem o caos como estamos vendo, né? Nós estamos assistindo hoje um processo de degradação ambiental gigantesco em todos os lugares. Nós tivemos aqui, não faz muito tempo, o estado do Rio Grande do Sul praticamente devastado, e vez por outra, ou é um estado da região Nordeste, da região Sul, aqui do Sudeste, um estado, uma região. Nós tivemos os casos gravíssimos aí de Mariana, de Brumadinho, das barragens, e chuvas torrenciais, tempestades. Aqui em São Paulo, de vez em quando, então, as pessoas, muitas pessoas, né, até dezenas de pessoas perdem a vida a cada período. Só que não é mais um negócio daquela chuva, daquela coisa assim romântica, né? Tá chovendo, nossa, nós estamos no verão, ou como se diz no interior do Nordeste, chegou o inverno. Hoje o risco é de um caos climático muito grande, na Europa, na África, na Ásia, enfim, em tudo que é lugar do mundo, aqui na América Latina, uma destruição muito grande, como parte do processo de desajuste e de caos climático, né? Então, você tem discussões que elas são muito maiores, que elas envolvem a economia, a política, né? Quem sofre mais com o caos climático, com as mudanças climáticas, são evidentemente as populações mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão em área de risco, em área de desabamento, né? Sob risco de desabamento, proximidade de leito de rio, toda essa coisa aí que a gente conhece, né? E principalmente nas grandes cidades, nas áreas urbanas aí das habitações subnormais, as favelas, etc e tal. Então a gente tem uma discussão que eu achei válida, que ela fosse trazida para a sala de aula, mas dentro de um suporte gráfico muito bonito aqui, como esse feito pelo Altemar Domingos, nesta capa e nas ilustrações que compõem o livro Quando os Bichos Perderam o Sono, que eu editei no ano... Agora, na pandemia, inclusive, foi interessante porque esse livro, o texto eu escrevi em 2009, ele ficou dormindo aí praticamente, né? Esse período todinho. Quando chegou agora na pandemia, eu consegui fazer com que a coisa andasse. Então, mais um episódio aí do podcast Quem Lê, Quem Escreve, em que eu trago essa questão da discussão sobre mudanças climáticas para as crianças. E não percam o próximo episódio do nosso podcast, que eu vou falar do terceiro livro. Eu sou Djair Galvão, eu agradeço a sua audiência, mande seu comentário, compartilhe, se inscreva no nosso canal, no nosso Substack, tem um monte de lugares aí, tá bom? Então a gente fala depois do terceiro livro. Um grande abraço.